graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a mais esta quarta-feira no nosso Vida Devocional. E eu já quero dizer para você, coloque aqui no nosso chat ao vivo, coloque o seu pedido de oração, porque no final desta devocional nós vamos orar com você. O Deus que sonda os nossos corações, o Deus que conhece a cada um de nós, conhece a sua vida, e por isso você pode abrir o seu coração nesse momento, colocar aí aquilo que você desejar, pois estaremos juntos ali ao final orando. Isso é bênção. Você está no Vida Devocional, como eu já disse, que faz parte da programação da sua IPP TV, a sua TV missionária. Somos parte também, fazemos parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por isso você é muito bem-vindo em nos conhecer, nos visitar, conhecer a nossa programação. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. E como você pode contribuir, você acessa o nosso site lá, você vai ver que tem poços sendo perfurados, você vai ver que a gente só em janeiro já conseguiu mais de 3.000 cestas básicas para distribuir aos necessitados, aquelas pessoas em vulnerabilidade social, por isso você pode fazer a sua contribuição. Tá certo? Tem todas as orientações. Uma outra forma de você contribuir é acessando o site da nossa editora, a editoraezion.com.br, editoraezion.com.br, onde você ali pode adquirir livros para o seu crescimento espiritual e conhecimento. Bíblias como essa aqui, ó, fantástica, o novo modelo. Essa aqui, ela é exclusiva, é uma capa da Editora Ezion, onde tem aqui um dos pilares dos 5 solas, e é o pilar sola escritura, ou seja, somente a escritura é a palavra de Deus e que pode falar ao meu e ao seu coração. Quando você adquire um desses materiais, você está contribuindo, porque 100% daquilo que é arrecadado através da editora é investido na obra missionária, como plantação de igrejas e tudo aquilo que eu já falei aqui. Por isso, vá lá, conheça os nossos materiais e você vai ser abençoado ao adquirir e abençoar a obra de Deus também com o seu recurso. Sem mais delongas, abra sua Bíblia aí comigo no livro de Números e nós vamos meditar nessa manhã sobre algo muito sério. Deus tem planos para a sua vida. Por isso, não morra espiritualmente. Não sepulte os planos de Deus para a sua vida, aquilo que Ele planejou para você. Não deseje as coisas do mundo, não deseje voltar àquilo que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, muitas vezes tem essa tendência e muitas vezes é constante. Por isso, essa palavra de exortação e ao mesmo tempo de orientação para a sua vida, ela tem um título hoje bem interessante: Sepulturas do Desejo. Não morra espiritualmente, porque nós precisamos, como orientação da carta de Paulo, ele vai nos dizer: não apagueis o Espírito, mas antes a gente deve se encher dele. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, de modo que nós somos salvos pela graça, mas corremos muitas vezes um sério risco quando olhamos e voltamos os nossos olhos para trás, para as coisas do mundo, nós termos uma vida espiritual tacanha, apagada e muitas vezes praticamente sepultando aquilo que Deus tem planejado para mim e para você. Por isso, livro de Números, capítulo 11, e nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 9, e depois a gente vai dar um rápido salto lá para o versículo 31 até o versículo 35, para que a gente possa entender o contexto dessas duas perícopes e ao mesmo tempo a gente vai trabalhar esse tema: o que fazer quando eu olho para trás, e o alerta: cuidado com as sepulturas do desejo na caminhada, na peregrinação por este mundo, por aquilo que Deus planejou para a sua vida. Diz assim o texto sagrado, acompanhe comigo aí: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, versículo 4, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios,
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Vou repetir essa pergunta. Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Versículo 9. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Este maná que o povo estava reclamando aqui, o povo de Israel, e pedindo carne. Agora, dê um salto comigo lá para o versículo 31 do capítulo 11. Então, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra, ou seja, quase 1 metro de altura. Quase 1 metro de altura, meu irmão e minha irmã, de codornizes, de aves ali que se amontoaram. Levantou-se o povo aquele dia e à noite e outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 hómeres. Isso equivale para mim e para você como se fosse uma caixa d'água de 2.000 litros. Foi o que eles recolheram ali e estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes. E antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hatavá. Vou repetir, Kibroth Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios. De Kibroth Havatá partiu o povo para Azerote, e ali ficou. Esta é a palavra do Senhor. Como eu disse no começo, meu amado irmão e minha irmã, Deus tem planos para você. Não morra espiritualmente. E eu vou te dizer mais uma coisa. Não dá para a gente viver o tempo todo de altas emoções. Não dá para a gente viver de grandes explosões de adrenalina, de alegrias e cores constantes e sabores maravilhosos todos os dias. É como se eu e você, olhando para esse texto, pudéssemos comparar o desejo do povo que desejava e falava que a sua alma estava seca diante do plano de Deus que havia prometido ali a sua entrada e ganhar a terra prometida, a conquista da terra prometida, vivendo naquele momento ali de travessia que era necessária pelo deserto. Era como se eu e você, no dia a dia, estivéssemos com algum tipo de tédio e desejássemos o tempo todo que todos os dias nós fôssemos para uma churrascaria, né? Muitos vão dizer, quem dera, pastor, já pensou todo dia a gente ir para um rodízio de carne, rodízio de pizza, seja lá o que for, você aí, esposa, mãe, vó que está preparando esse almoço aí, eu já estou até pensando aqui o cheirinho na sua cozinha, que bênção. Mas graças a Deus, porque temos a comida do dia a dia e, na verdade, o sustento do Senhor todo dia. Porque se eu e você fôssemos para uma churrascaria todos os dias, a gente ia acabar passando mal. Ninguém aguenta. Por isso é que viver de grandes emoções e adrenalina é um grande risco, porque pode trazer algum tipo de vício em alguma coisa. E aquilo nunca vai sustentar o teu coração. O coração vai sempre desmoronar. Porque se vivermos dependente, e é isso que inclusive as drogas fazem, é sempre um pico de adrenalina, é sempre um pico de desejo que nunca é saciado, nunca é satisfeito. E o que estava acontecendo com o povo é justamente isso. Eles estavam caminhando pelo deserto e havia ali o pão diário, havia o maná do Senhor sobre a vida deles, e eles estavam entediados com aquele alimento, e ao mesmo tempo desejando e olhando para trás para as comidas que eles tinham, entre aspas, de graça no Egito. Ou seja, o que fica claro para mim e para você aqui nessa manhã dessa mensagem Sepulturas do Desejo, porque o significado de Kibroth Hatavá
é esse. Esse é o significado da palavra aí, desses dois termos, né, juntos aí que formam Kibrot Hatavá, sepulturas do desejo. E ao mesmo tempo, a gente não consegue viver a vida de cada dia se alcançando aí, nem se pode chamar de teologia, mas alguns tipos de igreja que apresentam um tipo de, vou dizer entre aspas aqui, tá? Um tipo de teologia chamada pare de sofrer. Meu querido, se você passa na calçada e vê uma placa lá chamada pare de sofrer, corre. Não é nessa igreja que você deve entrar. Você deve entrar numa igreja mais perto da palavra do Senhor. Isso que é o certo para mim e para você. De modo que eu e você, só um segundo que deu um problema. Isso, agora eu consegui ajustar aqui o meu texto, que a gente está trazendo a mensagem. É claro que a gente está falando aqui justamente para correr desse tipo de coisa, né? Pare de sofrer. Sabe por quê? Porque o Senhor disse para mim e para você que a nossa caminhada não seria fácil nesse mundo. E é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que viver uma vida de alto flagelo, de pobreza, de sofrimento, uma vida, mais uma vez, né, franciscana, onde talvez uma pretensa humildade também, entre aspas, estaria ligada a um estilo de vida que só alcança a verdadeira humildade aquele que é menos favorecido. Não é isso. A gente pode ter a prosperidade do Senhor, ela é lícita, ela é bíblica, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que o Senhor nos dá como bênção é justamente para a honra e glória dele, para glorificar o seu nome com as nossas vidas e com os nossos bens, com a nossa família. De modo que eu e você precisamos pensar na realidade dessa jornada que nós vivemos no seguinte: dentro do propósito de vida que eu tenho, que você tem, no propósito nosso de cada dia, e também como um todo, né, nessa caminhada e nessa jornada, a pergunta que fica para mim e para você: como a minha vida servirá ao Senhor? Faça essa pergunta ao seu coração. O que eu tenho vivido e o que eu tenho desejado, como isso vai glorificar o nome do Senhor? Alguém já disse que a caminhada, ou a corrida, ou a jornada, é tão importante quanto a chegada. E é verdade. Porque na caminhada com Deus não nos foi prometido, meu amado irmão e minha irmã, um mar de rosas. E Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que também nós deveríamos ter coragem, porque Ele venceu esse mundo. E é nessa confiança do Senhor que eu e você devemos confiar nos planos que Ele tem para mim, para você, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vocação, para o seu chamado, para os seus estudos. Ou seja, quando eu me reúno com a minha família, eu devo dizer qual é o propósito do Senhor para a minha vida, para abençoar o todo, ou seja, a minha família. Abençoando a minha família também sendo uma família consagrada ao Senhor, como que a minha família vai abençoar a igreja? E como que a igreja que tem a luz da palavra vai abençoar e ser sal e luz nesse mundo? Esse deve ser o nosso propósito. E não desejar algo exclusivo, individualista, egoísta. Não devemos ter esse desejo de que todas as coisas são para satisfação exclusiva de uma forma hedonista para mim e para você. Por isso que é importante ressaltar que dias hoje eu tô o pastor das aspas, tá? Aparentemente monótonos, né? Porque não há monotonia na presença de Deus. Mas você vai viver muitos dias comuns. Você vai ver que algum plano do Senhor na sua vida, como por exemplo a sua vocação, você que está estudando aí, fazendo o curso, até você receber o seu diploma, para até você conseguir se colocar melhor, se posicionar melhor profissionalmente, existe um trajeto a se percorrer. E esses dias podem parecer dias assim, que são os mesmos, que nada mudou, monotonia, você, eu estou cansado, todo dia é a mesma coisa. E eu quero dizer isso para você, mulher, que está aí nos assistindo e muitas vezes bate aquele momento assim, quase que de tristeza. Poxa, todo dia é a mesma coisa. Todo dia é essa monotonia. Eu levanto, meninos para a escola, fazer o almoço, pegar na escola, voltar, janta e tal. Mas, querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Esses dias fazem parte do percurso do Senhor para a sua vida, para que você cresça, porque cada dia que você vive na presença do Senhor é uma oportunidade para você mergulhar mais na sua palavra,
para você remir o tempo na oração, onde você vai ter ali um exercício do fruto do Espírito. Porque, como eu disse, não dá para a gente viver de adrenalina e emoção o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, quando você exercita o fruto do Espírito, onde vai ter domínio próprio, mansidão, paciência, saber esperar no Senhor. Isso vai aí, serve para os jovens que estão namorando. Muitas vezes querem adiantar os passos, colocar a carroça na frente dos bois. Você tem que passar pelo namoro para conhecer, guardando aquilo que é mais precioso da sua vida, que é a sua juventude, para o Senhor. E aí, nesse namoro santo, passar pelo noivado, conquistar as coisas para que venha o casamento. Então, assim, tudo na nossa vida passa por dias, vão passar por dias, onde nós precisamos ter o aprendizado da paciência e de saber esperar no Senhor. E nós cristãos temos esse chamado. E não nós vamos além daquela palavra que está em moda aí, né? Resiliência. É muito mais do que isso. É muito mais do que a resiliência do mundo. Mas é pela fé, nós confiarmos no Senhor e crermos que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos planos. É por isso que Tiago, lá no capítulo 4, a partir do versículo 11, vai dizer: antes de vocês fazerem planos, digam se o Senhor quiser. Ou seja, se o Senhor permitir. Por isso que tenha certeza que no tempo favorável do Senhor, ele vai cumprir os desígnios de cada um de nós. Se eu fosse contar o meu testemunho para você, meu amado irmão e minha irmã aqui, levaria praticamente esse tempo todo da vida devocional, mas há 4 anos atrás eu estava no Rio de Janeiro, não me imaginava chegar aqui, mas o Senhor fez o trajeto da nossa vida, o Senhor nos conduziu e hoje estamos aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Então eu volto a dizer, Deus tem planos para você. Não sepulte a sua vida espiritual, não sepulte a sua comunhão com Ele. E o versículo bíblico em destaque, que é o versículo 34, que nós colocamos aí, ó, versículo 34. Por isso, aquele lugar foi chamado de Kibroth Hatavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Esse capítulo 11 de Números, que a gente acabou de ler, pelo menos 2 partes dele aí, vai nos mostrar que que os israelitas haviam sido libertos do cativeiro ali no Egito. 430 anos de cativeiro ali. De modo que eles caminhavam, depois da libertação, a travessia do Mar Vermelho, eles caminhavam rumo à Terra Prometida e eles estavam sendo sustentados, alimentados com a palavra e o sustento material, porque era o Deus que tinha ali entregue toda a profecia e, na verdade, entregue a sua palavra a Moisés, de que ele seria o Deus da vida deles, dando também os mandamentos, ou seja, a lei do Senhor, para que eles tivessem um crescimento harmônico espiritualmente e fraternalmente numa comunidade que estava nascendo, que era o povo de Israel. De modo que, nesse caminhar com Deus, eles fizeram severas reclamações contra a dieta do maná que caía do céu. Então perceba, o Senhor prometeu o sustento, e o sustento ele era a cada dia. E essa é a oração de Jesus Cristo, quando ele nos ensina a oração do Pai Nosso, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por isso, amado irmão e amada irmã, o próprio Senhor Jesus disse: basta a cada dia a sua própria dificuldade, ou seja, o seu próprio mal. O que nós devemos fazer? Viver o hoje, viver o presente, confiantes de que o nosso futuro está nas mãos daquele que vivo está. Por isso que esse maná representa muito o pão, ou seja, o sustento de cada dia para mim e para a sua vida, e você deve confiar nisso. Confiar de que você não precisa ficar preocupado. Claro, devemos ter planos, devemos fazer aí as nossas preocupações e planejamentos para o dia a dia, manter a saúde financeira em dia. Isso tudo é lícito e válido. Agora, isso tudo é lícito e válido se tiver debaixo da graça e da confiança do Senhor. Por isso, quando o Senhor Jesus está dizendo ali e falando com os fariseus e com todo o povo, dizendo: olha, os pais de vocês comeram o maná no deserto. E maná
significa o que é isso? Era uma pergunta que ecoaria na própria vida do Senhor Jesus. O que é isso? O que é esse sustento diário? E o Senhor Jesus vai dizer, eu respondo essa pergunta, né? Fazendo uma paráfrase aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o sustento que vocês precisam diariamente. Eu sou aquele que entregou a minha carne, ou seja, o pão que se rasgou na cruz do Calvário, para que você tenha o alimento e o sustento espiritual dia após dia. E o povo de Israel reclamou dessa dieta do maná no deserto. E se você olhar o versículo 5 comigo, eles estavam desejosos ali pelas carnes do Egito e pelos sabores diversos e muitas vezes momentâneos, ainda que debaixo do chicote da escravidão, porque eles faziam os tijolos lá para as construções do Egito e o faraó ele castigava o povo aumentando o trabalho, tirando muitas vezes a palha ali para ajudar na confecção do tijolo, e o chicote descia sobre os lombos do povo e eles parece que tinham esquecido disso, ou seja, o sabor momentâneo do prazer vale muito, mesmo que debaixo do chicote da escravidão. Meu amado irmão e minha irmã, se nós olharmos para trás, quando éramos do mundo, será que vale a pena ficar sobre os chicotes de Satanás simplesmente por causa do puro e simples prazer de uma noite que pode durar tão pouco, 1 ou 2 horas, acabar e aquilo cair e o seu coração desmoronar? Foi esse tipo de desejo que o povo estava sentindo ali, mesmo que eles tinham passado por 430 anos dessa escravidão. O que estava importando naquele momento para eles ali era satisfazer esse prazer fugaz, independente das suas consequências. De modo que uma reclamação que aparentemente, talvez alguém possa dizer, mas uma reclamação justa, né? Tão simples, tão corriqueira, coitadinhos, eles estavam desejando apenas comer carne, eles não queriam mais pão. Mas perceba que nessa reclamação revela aonde estava o coração daquelas pessoas. Eles estavam ansiosos pelos prazeres do Egito. Que o Egito, para mim e para você hoje, olhando para esse contexto da palavra de Deus, representa um mundo. Nós somos retirados do império das trevas, nós somos retirados das coisas do mundo para a libertação do reino do Filho do seu amor. Assim, temos que ter o cuidado para não fazermos como esse povo que, por causa dos prazeres do Egito, em detrimento dos planos de Deus, murmuraram contra o Senhor. E a palavra aqui é muito clara para mim e para você. Preste atenção, amado irmão e minha irmã. Não volte atrás. Não deseje de novo o passado da sua vida, os prazeres do mundo. Não queira aquilo que servirá apenas para o seu deleite momentâneo. Não olhe para trás, como fez a mulher de Ló, que por causa de Sodoma e Gomorra, teve um desejo no seu coração e só de olhar para trás, a sua vida foi ali petrificada, sepultada, estátua de sal. E é isso que nós devemos desejar nessa manhã, desejar que os planos de Deus sejam a prioridade na minha e na sua vida. E assim, a gente tem um outro aspecto nesse texto aqui. Nem tudo que se deseja é bênção. Nem tudo que aquilo que os seus olhos ou a sua boca proclama, ou o seu coração deseja, ou a sua mente maquina para ter aquilo nas suas mãos, é bênção, meu amado irmão. Pode ser que talvez o seu desejo muito grande para que você tenha o melhor carro, né, o carro mais novo, talvez isso não seja uma bênção para você. Talvez você desejar, claro, que é justo você ter as coisas boas dessa vida, mais uma vez, para a glória do Senhor. Mas pense comigo e coloque diante do Senhor, será que aquilo que você acha que é melhor para a sua vida é uma verdadeira bênção para a sua família? Nem toda prosperidade é sinal de aprovação do Senhor. Aquilo que tanto alguém deseja para o seu próprio prazer, Deus pode permitir que você até tenha, mas isso pode ser um instrumento de queda e juízo para o seu coração. Se você coloca essas coisas, se elas não estão coadunadas com a vontade do Senhor, e se essas coisas estão em primeiro lugar no seu coração, acima do Senhor,
elas podem ser instrumento de queda e de juízo para o seu coração. E foi isso que aconteceu com aquele povo mesquinho no deserto. Deus enviou ali aquelas aves, as codornizes aos montões. Mas antes que a carne pudesse ser mastigada, a ira do Senhor se acendeu e foi enviada uma praga muito grande que eliminou aquele povo que desejou novamente o Egito. A Bíblia não nos diz que tipo de praga foi essa, mas ela nos alerta que aquele povo representa para mim e para você o cuidado que nós devemos ter para não morrermos espiritualmente por causa dos desejos da carne. E fica aqui um alerta muito grande para mim e para você nessa manhã, meu irmão e minha irmã. O Senhor abomina murmuração contra a sua obra. Por isso que talvez esse momento que você esteja vivendo, que pode ser um momento de provação, de deserto, onde você está atravessando alguma dificuldade, não murmure, mas agradeça ao Senhor, porque através das provas nós somos forjados no nosso caráter, nós somos ali experimentados e passando pela experiência nós vamos poder ensinar a outros como atravessar as dificuldades. Por isso, não murmure e não deseje voltar aos prazeres carnais. Não morra espiritualmente por juntar os montões daquilo que o mundo pode oferecer para você. Talvez por um preço de um coração escravizado numa insatisfação infinita. Porque toda vez que você se escraviza por algum desejo mundano, você se torna alguém completamente dependente. E dependente numa insatisfação infinita, você vai sempre encontrar quando aquela coisa, por um segundo, por um momento, por alguns minutos, por uma hora, seja quanto tempo for, ela te satisfaz, depois desmorona. Não permita que o Kibroth Hatavá entre na sua vida espiritual. Ou seja, não permite que você seja colocado de frente ali para as sepulturas do desejo do seu coração. Porque o seu coração ele deve ser dominado pelo Espírito do Senhor. Ele deve ser colocado em oração para que o Espírito Santo, corrigindo as batidas do seu coração, leve as suas orações como incenso e aroma agradável diante do Senhor. Ou seja, não permite, meu amado irmão e minha irmã, que o desejo carnal se torne uma sepultura para os planos de Deus, para você e a sua família. Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que passou por todos os dias da sua vida, 30 anos ele caminhou de aprendizado até que ele iniciasse o seu ministério, que era o plano de Deus para a salvação de todas as pessoas. E ainda assim, aos 30 anos, ele ainda caminhou mais 3 anos de ministério até que ele fosse à cruz do Calvário para cumprir o seu chamado. Por isso que Jesus, o Supremo Pastor, passou por todos os dias nesse propósito de ir até a cruz. Sim, aquele que por amar a mim e a você, cumpriu os planos mais altos do Pai, venceu a sepultura ao fazer a vontade daquele que o enviara, para que pudéssemos ter vida abundante e vida completamente nele, que é o verdadeiro pão da vida para mim e para você. Por isso, nessa manhã, eu encerro aqui, orando por você, e já vou entrar nos nossos pedidos de oração, onde a turma aqui manda para a gente o link. Agradeço de coração a turma da IPPTV, porque a gente pode compartilhar com vocês aqui justamente esses pedidos de oração. Então, meu amado irmão e minha irmã, o meu desejo é esse, que Deus cumpra os planos dele na sua vida, que você seja abençoado, mas que você não olhe para trás naquilo que ficou para trás, né? O filho pródigo, é só lembrar do filho pródigo, ele deixou a lama, ele deixou os porcos para trás, ele deixou o mundo para trás e não olhou e foi arrependido até o pai, e o pai correu para ele e o trouxe de volta. Agora, não olhe para as coisas do mundo, não deixe que o desejo carnal domine o seu coração, mas coloca a tua vida diante do Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero ler aqui os pedidos de oração, e já vou aqui acompanhando os nossos amados irmãos no nosso chat. A Marlene Martins sempre está conosco aqui, pediu oração por ela e por todos da sua família. Ela é de Vitória, Espírito Santo, terra boa, já tive muitas vezes aí. Várias pessoas aqui mandando
o seu bom dia. É isso mesmo, Fernando Trindade, orar para que Deus sepulte os desejos, para que Ele cumpra os seus propósitos. Oração pela minha vida, saúde, Covid, Deus no controle, Angélica. Estamos juntos com você aí, vamos nessa oração. A Delva sempre conosco aqui, e ela pede oração pela saúde, pela sua saúde, e pelo pastor Osíris, Covid também. Vamos orar pelo pastor Osíris, gente. Oração pela minha tia, diz a Alexandra, que está entubada. Senhor, abençoa a vida agora aí da tia, da Alexandra. Vamos orar, incluir esse pedido aqui. Coloque seu pedido de oração. Deus conhece seu coração. Deus também é o Deus onisciente, sabe tudo que vai ser colocado aqui. Se porventura eu não conseguir ler um pedido, está colocado aqui, mas muito mais do que isso, está diante do Senhor. Peço oração por mim e pela minha família, a Maria Borges. A Karina nos dá um bom dia aqui. Oração pela conversão e também pela bênção de Deus e pela direção, diz a Karina aqui. Que sejamos bênção. Amém. Jesus é o sustento de todos os dias. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe a sua vida e que os planos de Deus se cumpram em cada um de nós. É isso. São muitos pedidos de oração chegando. A Jane colocou aqui pela minha família e pelo Lucas, na conquista da CNH, fazer a prova lá, que Deus abençoe a vida do Lucas. Peço oração pelo meu filho, libertação, diz a Jerusage aqui, Marques. Deus abençoe também, estamos em oração por isso. A Sônia fala pela minha cunhada, pois ela está com câncer de colo de útero, não é isso, querida? Então, em nome de Jesus, a mão do Senhor, a mão de cura esteja sobre ela. Jumo coloca aqui por restauração espiritual e, enfim, muitos pedidos chegando. A Eliana colocou aqui pela salvação do seu marido, vamos orar por isso. E a Rita colocou aqui por Eliette, que teve um aneurisma e está na UTI. É isso. Irmãos, estamos juntos. Vamos orar agora, coloque a sua vida diante do Senhor e não permita, mais uma vez, com todo carinho pastoral, que as sepulturas do desejo se apresentem diante da sua vida espiritual. Cumpra os propósitos do Senhor, viva a cada dia, confiando naquele que é o verdadeiro maná. Quem é Ele? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Bendito Deus, nós te amamos. Tu és o Deus de toda a glória, o Deus de todo poder. Confiamos no Senhor porque Tu és um Pai bendito e tem cuidado de cada um de nós como filhos que somos, adotados em Cristo, revestidos de Cristo. E o Senhor nos enxerga através do Teu Filho, porque o Teu sangue, o sangue do Teu Filho, nos purifica de todo pecado. E assim, apresentados diante do Senhor, tendo a certeza que ainda que possamos tropeçar, podemos mais uma vez nos apresentar com mãos limpas e corações dedicados diante do Senhor. Por isso, Deus, ouve, ó Pai, nós te pedimos nessa manhã, o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor já sondou a vida de cada um de nós, mas nós clamamos com ousadia, como filhos diante do Senhor. Derrama uma bênção especial sobre a vida de cada um aqui que colocou o seu pedido. E daqueles que mesmo assim não puderam, nós abençoamos em nome de Jesus, para que a Tua cura, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia alcance os lares dos nossos irmãos. Todos os pedidos que foram colocados aqui são colocados diante do Teu altar. E por isso, crendo na Tua soberania, sabemos que o Senhor tem o melhor plano para a vida de cada um de nós. Oramos assim agradecidos pela nossa igreja. Abençoamos aqui a IPPTV e toda a sua equipe. E pedimos que o Senhor nos renove a força e nos dê um caminhar seguro cada vez mais, confiantes no Teu Espírito, na oração e na Tua palavra. Oramos assim, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amado irmão e amada irmã, Deus abençoe a sua quarta-feira, beijo no seu coração e tenha um excelente dia na presença do Senhor. Até a próxima. Tchau, tchau.